Diálogo, tá, todo mundo, é muito comum, né, é muito comum para todos nós acreditar que o diálogo é a solução, né, o diálogo é a solução, para o casal dar certo, a primeira coisa importante é o diálogo, tá, é verdade, o diálogo realmente é importante, tá, mas existem algumas questões que a gente precisa olhar para a gente conseguir chegar nesse diálogo e o quanto de diálogo é importante, então, vamos ver algumas coisas que a gente acaba recaindo aqui. Então, muitas vezes, né, a gente acha assim, o problema é que o diálogo, a gente não consegue conversar, muitas vezes, a gente que acredita que o diálogo é a solução, primeiro é uma coisa que a gente ouve por aí, né, meio clichêzão, e outra questão é que muitas vezes a gente viu a nossa mãe e o nosso pai, a gente viu dentro da nossa casa uma dificuldade muito grande de diálogo também e de falta de compreensão no casamento dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. Então, a gente também ouvia, né, a nossa mãe falando, a gente percebia que eles não conseguiam se comunicar, que eles não conseguiam se entender, tá? Então, isso também já vem dessa crença instalada de mais um exemplo que a gente viu, tá? Então, a gente achou que o problema realmente foi aquela falta de compreensão. Muitas de nós fomos as interlocutoras da relação dos nossos pais, muitas de nós fomos as intermediárias, vai lá e fala, pede para o seu pai comprar tal coisa que está acabando, e aí a gente vai lá. Vai lá e fala para sua mãe, né, que tal coisa ali está acontecendo, vai lá e fala que seu irmão machucou, né, e vai lá, fala que está precisando dela, sua avó está precisando dela, e quantas vezes, né, nós também não fomos essas interlocutoras, então, quantas de nós não compreendeu que realmente, nossos pais não conseguem se comunicar, e é por isso que a relação deles é tão ruim, né? Então, na verdade, a gente acreditou que o maior problema seria a falta de diálogo. Sim, está sendo gravado, tá? Bom, e o que acontece, então, né? Além disso, nós mulheres temos uma necessidade de conversar, de verbalizar, né? Até de dizer o quanto que a gente não está satisfeita, de desabafar, muitas vezes maior do que a dos homens, tá? De modo geral, é assim para todo mundo? Não, mas é mais natural do feminino, tá? Então, quando a gente sente que a gente não tem espaço para falar, ou que a gente não está sendo compreendida, qual que é um movimento muito natural do feminino? A gente se fecha. Isso aí vem com a dor de rejeição, tá? A dor de rejeição do feminino, né? Que a gente não me sinto vista, não me sinto amada. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje, amanhã também, mas um pouco mais, e ontem eu já falei. Porque é uma dor central do feminino ferido, né? Então, bate. Então, assim, quando eu não tenho espaço para falar, ou quando eu não me sinto compreendida, aonde que bate direto na minha dor? Dor de rejeição. Porque eu me lembro que alguém já não me viu lá, em algum momento. Eu lembro que algum momento em que eu não tive voz, que eu gostaria de ser ouvida e eu não fui ouvida. Algum momento lá da minha infância, dos meus pais, eu não me senti boa o suficiente, eu sentia que eu não podia me expressar, eu sentia que eu não tinha lugar, tá? Então, tudo isso vai fazendo com que, muitas vezes, né, a gente... Então, isso bate exatamente na nossa dor. Quando o nosso marido não nos ouve, não nos dá voz, assim, não porque talvez ele não queira nos dar voz, porque o jeito dele ele não consegue comunicar, né? Então, o que acontece? Eu volto para aquela dor da minha criança, de se sentir, né, de me sentir novamente a dor da rejeição. E aí, o que acontece? Eu me fecho, né? Maria Pia, por favor. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui, só. Às vezes, sem querer, vocês encostam aqui, né? Vamos lá. O que acontece aqui, então? O que acontece aqui nesse caso, né? A gente se fecha, e aí, por outro lado, os homens já têm dificuldade de falar sobre sentimento, muitas vezes já também foram silenciados, né? O homem, ele já foi criado, não pode chorar, não pode falar, não pode reclamar, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser forte, tem que dar conta, né? Muitas vezes também, eles já não foram ensinados a olhar para nada disso ali neles, e aí, eles já também, ao mesmo tempo, é um pouco mais do masculino, viver um pouco mais esse silêncio. E não significa necessariamente, eles precisam de alguns momentos deles, assim,
muitos desses homens, tá? Isso não significa que eles estão com raiva, mas muitas vezes o que acontece, né? Nós, mulheres, muitas vezes interpretamos esse silêncio deles como desprezo, né? Ou como falta de consideração, ou como raiva, enfim, porque, na verdade, isso toca lá, mais uma vez, a nossa dor da rejeição, tá? Então, esse é um ponto. E aí, um outro ponto, né? Então, assim, só trazendo sobre todas as coisas do diálogo, né? Outra questão que acontece com muitos casais, então, às vezes, a gente propõe, vamos conversar, vamos ter não sei o quê, vamos conversar sobre a relação, enfim, tá? E, só que, na verdade, a gente, então, muitas vezes começa a entrar nessas conversas, mesmo que desse jeito, eu cheio de dores, e ele, então tá, então vamos conversar, então... Só que a gente fica na esfera dos jogos psicológicos. O que são os jogos psicológicos? Os jogos psicológicos são uma forma da gente se relacionar, da gente passar o nosso tempo, né? Só que através das nossas dores. Então, a gente se relaciona a partir das nossas dores, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha dor aqui de rejeição, né? Então, todas as vezes que o meu marido não quer conversar, chega e fica em silêncio, chega e está cansado e para isso não quer falar e tal, aquilo toca em mim como uma rejeição. Passou o dia inteiro no trabalho, chega em casa, não pode conversar, né? Chega em casa, então, ou seja, eu me sinto menos aqui, eu me sinto menos importante, eu sinto que eu não sou prioridade e tal, né? Então, aqui, a gente vai entrando nessas dinâmicas. Aí, muitas vezes, eu estou ainda esperando um reconhecimento, amor da minha mãe, alguma coisa assim, e aí, muitas vezes, eu fico exigindo também, né? Eu fico insegura, exigindo algum tipo de demonstração de amor e tal. Então, o que acontece, né? A gente não está se relacionando a partir das nossas verdades, da nossa alma, da nossa essência, mas nós estamos nos relacionando. Eu a partir da minha dor, ele a partir das dores dele, né? E aí, digamos que aí, aí eu me fecho, aí ele também tem as dores dele lá, quando eu me fecho, ele se fecha também, né? Então, na verdade, o que acontece? Muitos dos casais passam a maior parte do tempo realizando aquilo que a gente chama dos jogos psicológicos, que é se relacionarem através de suas dores. Então, aqui deixa a gente na superficialidade, a gente não resolve os problemas, né? A maioria desses casais não precisaria, na verdade, praticar o diálogo. Então, eu falo assim, muito mais do que praticar o diálogo, gente, é praticar a busca por uma boa solução, né? Quando a gente... Então, o diálogo aqui poderia ser como que a gente resolve isso? Então, poucas palavras, né, que gerem conexão, ditas de maneira assertiva, pode mudar toda a história do nosso relacionamento, tá? Então, quando a gente... Então, aqui vem uma primeira chave do que eu vou trazer aqui para vocês. Mais do que diálogo, conexão. Se a gente tem conexão, intimidade, e aí eu vou trazer um novo, né, um novo respeito, a gente precisa, muitas vezes, de pouquíssimas palavras. Às vezes, um olhar, às vezes, um silêncio, né? Às vezes, um abraço, comunica muito mais. Às vezes, um pedido de, nossa, estou cansado. Às vezes, um agradecimento. Calma, eu vou responder vocês, tá bom? Podem ir mandando aí, tá bom? Tá? Então, quando a gente tem conexão, na verdade, né, a gente já sabe né, do que o outro está precisando, e muitas vezes a gente não vai precisar nem falar tão abertamente, tá? Então, assim, não é sobre... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou responder um pouquinho aqui. Tá. Anete, esse sentimento que eu não quero mais ter, eu não gosto de ser assim, as circunstâncias me fazem ser brava, chata, tá, beleza. A Gisele. Nete, eu também já fui chata. Tá, não é nem chato, sabe, gente? Mas, enfim. A Gisele. E quando eles não nos dão voz, seria isso porque eles são narcisos?
Não, então, assim, esses diagnósticos, assim, são bem complicados da gente fazer, não dá pra gente fazer assim, tá? Isso aí são coisas bem mais profundas e, né, são questões que não dá pra gente falar sobre isso aqui, assim, ele é narcisista? Não sei, né? Mas tem muitas coisas, é uma questão muito mais séria, né? Mas, então, assim, quando eles não nos dão voz, né? E a pergunta é, e você se dá a voz, né? Então, a gente precisa trazer, sabe, Gisele, assim, com muito respeito, essa questão, assim, de entender, assim, qual a minha parte nessa relação, que também, né, qual a minha parte de responsabilidade que faz com que eu também atraia essa situação para minha vida? Será que eu sou uma mulher que eu consigo me posicionar de maneira respeitosa, eu consigo falar, né, ou eu carrego muitas dores com relação à minha própria comunicação, ao meu próprio posicionamento, né? E aí você está perguntando, mas a falta de atenção por parte dele não seria um menosprezo? Como não me sentir menor? Não, não seria, não é um menosprezo, sabe, Gisele? O que acontece? É, é a sua dor. Você é que ainda sente uma dor profunda, que talvez venha da sua criança, tá? E eu não tô falando só para você, não, tô falando para todas que se identificam, que sentem essa dor, assim como eu senti durante muitos anos, a cada vez que eu não tinha a atenção que eu gostaria do meu, né, do meu homem ali, tá bom? Na verdade, é a sua dor, aquilo ali, o relacionamento é espelho, tá? Relacionamento é espelho. Então, assim, quando o outro traz para mim, né, os desafios que o outro me traz, estão falando muito mais sobre aquilo que existe dentro de mim, que faz com que eu me sinta. Entendem como que muitas vezes a gente coloca a nossa vida na mão do outro, né? O outro me menospreza, o outro. Não, eu também permito isso. Por que que isso acontece comigo? Né? Por que que toda vez que a outra pessoa faz isso comigo, eu me sinto assim? Porque se eu fico desse jeito, eu estou tirando todo o poder pessoal de mim, eu estou colocando a minha vida na mão da outra pessoa, a minha felicidade. Eu me sinto bem só se o outro me trata assim. Né? E o diferente é quando eu acesso as curas dentro de mim, sabe, Gisele? Eu posso me sentir bem, independente do que o outro dê conta ou não dê conta de fazer comigo, tá? Como ter conexão com a pessoa que te menospreza, né? Na verdade, assim, primeiro, será que é menosprezo ou será que são as dores? Será que não é esse movimento de jogos psicológicos? Vocês estão se relacionando a partir das dores, né? E aí, diante disso, eu que preciso olhar para mim e perceber por que eu sinto tanto essas dores, de me sentir menor, de me sentir menosprezada, de onde vem isso, tá? Talvez você esteja chegando aqui agora, mas esse é um conteúdo profundo, a gente vai falar sobre olharmos para dentro de nós mesmas, para acessarmos, né, essas curas dentro de nós, para mudarmos a maneira de nos relacionarmos, é um movimento profundo, tá? A Keila falou, eu sempre cobro, deu para começar a entender? Me dá um retorno aí, por favor, o Gisele, talvez você chegou aqui há pouco tempo, mas fique tranquila que muita coisa vai começar a ficar mais clara para você, tá bom? Tá bom. Aquele falou, eu sempre cobro muito essa questão de diálogo com minha esposa e sempre fico chateada por não ter. Tá, ficar chateada é a sua dor, né? É a sua dor de não se sentir amada. Qual que é que você está dizendo, Keila? Eu não me sinto amada quando ele não corresponde a esse meu pedido, tá? Porque meu marido me trai. O que quer dizer? Quer dizer que vocês estão provavelmente desequilibrados e que essa relação está mal há muito tempo, né? Não começou agora, tá? Essa relação provavelmente está mal há muito, muito tempo e provavelmente essa traição quer dizer desequilíbrio. Aí tem que ver a partir de um monte de processos de cura, né? De entender se o que vai fazer sentido ou não, né? Como que vocês vão mudar. Agora, se ele trai, você aceita, então o que acontece, né? Você vai desequilibrando cada vez mais essa relação, né? Onde está você dentro dessa relação, tá? Então a gente precisa olhar para isso, para essa mulher que existe aí, as dores que ela carrega, aquilo que ela dá conta ou não de se posicionar ainda. Calma, que a gente vai chegar em vários lugares importantes hoje e amanhã ainda, tá? A Patrícia falou, eu me reconheci nas suas colocações, eu me sinto falha na comunicação, entendi que essa falha é da minha criança ferida, quero me curar. Que bom, Patrícia, seja bem-vinda. Gisele, a gente vai ficando sem autoestima, como ter voz? Entendi, mas se eu olho para mim, sei o que quero, e a outra pessoa não me dá, não tem como permanecer na relação. Calma, calma. Acalme seu coração, que tem muita coisa ainda
tá? Para você entender. Dependendo, a gente vai perceber que não dá para ficar, mas muitas vezes dá para ficar assim. A partir das nossas mudanças e do nosso novo posicionamento, muitas vezes o outro passa a olhar para a gente com novos olhos, tá bom? Fique tranquila, tá tudo bem, pode trazer seus questionamentos, que a gente vai seguir juntos, tá bom? Vamos lá. Essas são as suas dores gritando dentro de você. Tá tudo bem, eu te acolho também, tá bom? Tá tudo certo. Somos muitas mulheres feridas em busca de nossos processos. Eu te admiro e admiro cada uma aqui pela coragem de estarmos aqui buscando uma boa solução. Parabéns. É isso que importa. Um outro erro muito comum, o meu jeito é melhor do que o seu, tá? Bom, o que acontece, né? Muitos casais, quando eles começam também esse movimento de diálogo, né? Eles entram num outro movimento terrível, que é a armadilha da comparação. Uma são os jogos psicológicos, a gente se relacionar a partir da dor. Outra é a comparação. O meu jeito é melhor do que o seu, tá? E isso, geralmente, a gente não faz por mal, mas porque isso já está no nosso inconsciente, tá? O que acontece? A gente acredita que aquilo que a gente aprendeu na nossa família, olha que coisa engraçada, incrível e interessante que acontece. A gente acredita que aquilo que a gente aprendeu, o nosso jeito, o jeito da nossa família, é melhor do que o jeito do outro. Já o outro acredita que aquilo que ele aprendeu, o jeito que ele viu, o jeito que ele aprendeu e internalizou lá na família dele, é melhor que o meu jeito, tá? Então, isso vai acontecendo quase que de uma maneira automática, a gente começa a competir, tá? O meu jeito é melhor que o seu. E o outro, não, o meu é que é melhor que o seu, tá? E aí a gente começa a fazer, não, você tá fazendo igual seus pais, né? Você viu que deu tudo errado, lá, a sua família que é assim, esquisita, o povo não conversa direito, nunca vi isso, povo esquisito. Não, a sua que é, nunca vi, aquele povo parece que as mulheres ficam igual umas gralhas, gritando, falando, que não sei o que. Né? Ah, as mulheres da sua família são dominadoras demais. Ah, a sua família que nunca vi, o povo não respeita, nunca vi, nem se abraça. Enfim, né? E aí, a gente entra nesse movimento de que o meu jeito é melhor que o seu, o jeito que eu aprendi é melhor que o seu, né? O seu jeito é pior do que o meu, enfim, tá? Então, aqui nesse movimento, a gente se desconecta. O que acontece aqui, né? A gente precisa entender que aqui entra o movimento do respeito. O meu jeito não é melhor que o seu jeito não é melhor que o meu. Os nossos jeitos são diferentes. E agora, para a gente fazer dar certo a nossa família, a gente vai ter que encontrar um novo jeito de construir a nossa relação, né? A gente gosta de dar um exemplo assim, lá na minha família se resolve com quadradinhos, todo mundo é quadradinho. Na família do meu marido, todo mundo é círculo, redondinho. Agora, como que a gente vai brincar aqui, né? Na nossa casa, na nossa família, como é que a gente vai construir para fazer dar certo? Primeira coisa de todas a gente vai olhar para o meu círculo, para o quadrado, né? Para o meu quadrado, para o círculo dele. Eu chego com o meu quadrado, ele chega com o círculo. E falo, como é que resolve isso? Como é que encaixa? É melhor o quadrado ou melhor o círculo? Porque eu só sei viver no círculo. Eu só sei viver no quadrado. E a gente precisa entender que não existe melhor e que não existe pior, tá? A gente precisa entender que, na verdade, os dois podem ser igualmente bons. E que agora, dentro dessa família que a gente está construindo aqui, da nossa maneira da gente se relacionar, a gente vai construir uma nova forma geométrica a partir da maneira que funciona mais para a gente, tá? Então, a gente passa, em vez da gente ficar olhando e olhando aquilo que está errado, né, no outro, porque isso vai trazer muita desconexão, né, e aí esses casais vão entrando realmente nesse processo de cada um viver sua vida paralela de um lado, porque eu acho melhor do meu jeito, o outro acha melhor do jeito dele, sendo que é interessante, né, muitas vezes eu critico muito a minha família, eu critico, não, mas quando eu olho para a família do meu marido, ou para o jeito que ele faz, não sei o quê, eu acho pior, né? É engraçado, assim. A gente pode criticar a nossa família, mas ninguém pode vir criticar a nossa família. Isso é natural. Nós todos somos assim, né? Eu às vezes até reconheço que meu jeito não é bom de agir, mas se o outro vem e me diz isso, né? Às vezes eu até sei, nossa, eu preciso melhorar tal coisa eu sei que não estou fazendo bem, mas se o outro vem e me fala assim, nossa, mas você é muito isso, pronto, aquilo ali acaba comigo,
né? É interessante, isso é sobre nós mesmos, sobre os nossos próprios limites, né? Então, quando a gente começa a dizer isso, entra nesse movimento de competição, a gente entra num movimento também profundo de desconexão na nossa relação de casal. Então, o que que acontece aqui? A gente precisa encontrar uma nova solução de entender. Vamos encontrar juntos uma boa solução? Talvez nem o meu jeito, nem o seu jeito. Vamos encontrar um meio do caminho, né? Então, assim, eu sei que muitas vezes isso é difícil de começar, mas dentro de um processo de cura, isso é possível acontecer. Qual que é o primeiro passo para isso acontecer, gente? Primeiro momento, sair do movimento de acusação e de crítica com relação ao outro. Não adianta, mas ele me respeita. Mas... Não, e eu? É sempre autorresponsabilidade. E eu respeito o jeito dele? E eu respeito a família dele? E eu respeito as características dele? Mesmo as que eu não me agrado? Tem várias características do meu marido que não me agradam. Várias. Né? Assim como de todos vocês. Mas, né, com certeza tem, e vice-versa. Meu marido também tem várias características que eu também não agrado a ele. Também, faz parte da vida. Mas eu respeito. Eu respeito que esse é o jeito dele, é o jeito que ele aprendeu, é o que ele dá conta, em primeiro lugar, para depois comunicar com ele. Então, o que soluciona aqui, gente, quando eu saio da acusação e da comparação e olho para o outro e vejo o outro? Agora eu vejo você. Agora eu vejo que essa é uma limitação sua. Essa é uma limitação. Que às vezes me incomoda e às vezes pode até me ferir? Sim. Que pena. E aí, como que eu vou resolver isso? Primeiro, respeitando. Sem respeito, não tem solução. Primeiro, respeitando o outro, né? Primeiro, respeitando a mim mesma e os meus limites. Depois, respeitando o outro com o jeito dele. E aí, sim, depois que eu respeito, aí eu vou começar a pontuar para o outro. Olha, e isso, todas as vezes que isso acontece, eu não sei lidar com isso. Eu não estou dizendo que você é uma má pessoa por isso. Eu estou dizendo que eu tenho dificuldade de lidar com isso, e como que a gente pode encontrar uma boa solução para isso, tá? Então, a gente vai se aprofundar nisso aqui, mas é só para vocês entenderem, né, que essas armadilhas, elas detonam com a comunicação, tá? E um outro erro que nós, mulheres fortes, acabamos fazendo, né, é esse tom de voz de comando, né? Essa agressividade que muitas de nós carrega dentro da gente, essa raiva contida, né? Muitas vezes é a raiva dos homens. Ontem teve uma dinâmica lá que saiu, uma das opções era a raiva transgeracional dos homens. Alguém me perguntou, o que é essa raiva transgeracional dos homens? É uma raiva que nós carregamos muito grande dentro de nós. É uma raiva contra o masculino, contra os homens em geral. Por que isso acontece? Porque é uma raiva que quase que passa, assim, do DNA, sabe? Passa do inconsciente das nossas antepassadas para nós. Quanto maior forem as dores que as nossas antepassadas carregaram, por exemplo, mulheres que ficaram viúvas, mulheres que foram muito traídas, muito decepcionadas, foram abandonadas, enfim, né, mulheres que sofreram com seus homens, seja por um motivo. Igual, por exemplo, ficou viúva, não foi culpa do marido, mas a dor, muitas vezes, fica como raiva também, sabe? Aquilo fica não processado, como é que você me deixou numa hora dessa? Né? Então, assim, tem muitas questões profundas que vão fazem com que essas mulheres fiquem com raiva, abandono, traição, desilusão, e essa raiva vai passando de geração em geração. Cuidado, os homens são perigosos, os homens traem. Além da falta de confiança, essa raiva, sabe, ela vai sendo nutrida. Então, como é que a gente sabe sobre se essa raiva, ela é minha ou ela é uma raiva transgeracional? A raiva transgeracional, ela é desproporcional. Por exemplo, meu marido, eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo que eu tenho muito marcante aqui para mim. Meu marido joga RPG com os amigos dele desde uns 8 anos de idade, que ele tinha, até hoje, com a mesma turma, esses mesmos amigos. E aí eles jogam, né, agora, depois da pandemia, de vez em quando passa uns tempos sem jogar, mas volta a jogar, agora é online, e toda segunda-feira à noite eles jogam, de 9 até umas 11, sei lá, né. E
quando eu comecei a namorar com ele, a primeira coisa que eu falei com ele, ou você escolhe, ou seus amigos, o RPG, ou eu. Tipo assim, eu tinha muita raiva. Aquilo ali, gente, me sentir preterida para os amigos e para um jogo de RPG, gente, para mim era morte. Então eu já disse para ele no início do nosso namoro, ou os seus amigos ou eu. Ele, bom, vou ficar com você, beleza. Parou de jogar, passou um tempo, aquilo faz falta para ele, aquilo faz parte dele, é dele, o que eu posso fazer? Ele gosta demais, é o momento em que ele consegue se desconectar dos problemas, das coisas, do trabalho, dos pesos que ele carrega, ele joga desde criança, o que eu vou fazer? Né? E aí depois, quando ele voltou a jogar, ele falou para mim, olha, eu vou voltar a jogar com os meninos, mas é uma vez a cada 15 dias, e não sei o quê. Nossa, eu falei, tá, eu engoli a seco aquilo, mas eu tinha ódio, mas eu tinha muita raiva, Quando entrava a semana que ele ia jogar, eu passava a semana, sabe, assim, gente, aquele negócio me consumia. Tinha noite, assim, que eu acordava de madrugada, eu não acredito que esse homem vai essa semana jogar esse negócio com esses meninos. Assim, é completamente desproporcional, gente, desproporcional, assim, aquela raiva, aquele, sabe, no dia que ele ia, eu já acordava de mau humor, eu já ligava, na hora que estava perto do horário de acabar, eu já começava a ligar para ele, falava, eu já estou te esperando, era uma coisa assim, eu não conseguia controlar aquilo. E ali o que acontece, né? De onde vem toda essa dor? Vem de uma raiva, né, muito profunda que a minha família tem, né, que vem lá do meu avô materno. Meu avô traía minha avó, era alcoólatra, ficou preso quando minha mãe era pequena, um monte de coisa, sabe? Trouxe muitas dores, o masculino trouxe muitas dores. Meu avô, quando ele ia, a minha avó entrava em trabalho de parto, ele ia chamar a parteira, e ele voltava 3 dias depois, 4 dias depois, porque ele bebia, ele era músico, né? Ele saía com o acordeão dele, tocava também nas festas no meio do caminho, e quando ele voltava, minha avó já tinha tido o menino sozinha. Você imagina a raiva que essa mulher carregava. É essa raiva que eu conhecia dos homens. É essa raiva, essa dificuldade. Então, às vezes, gente, essa raiva vem transgeracional. Eu tinha consciência disso? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu só tinha raiva. Quando falava que ia fazer tal coisa, né? Então, assim, todos esses movimentos trazem muita raiva, por exemplo, muitas coisas que esses homens estão fazendo trazem para gente uma raiva desproporcional. Isso mostra o quanto eu estou carregando essa raiva transgeracional, tá? Então, essa agressividade, esse comando, essa vontade de me vingar, ela já está dentro de mim, entende? Então, assim, quando eu vou falar com ele, eu acabo falando de uma maneira agressiva, num tom de comando, é sem perceber. Eu já acho que eu tenho que mandar, porque eu não confio que ele vai fazer, que vai fazer errado, né, que vai decepcionar mesmo, então eu já vou ensinando logo de uma vez, e aí eu já vou virando ali professora, já vou ensinando, já vou falando com esse tom de agressividade, de ordem, de cobrança, tá? E isso acontece por causa dessa dor que nós carregamos do feminino com relação aos homens, tá? Então, toda mulher que tem esse feminino ferido são mulheres raivosas, elas são mulheres raivosas, elas explosivas, né? Elas tendem a ser muito agressivas, autoritárias, têm muita falta de paciência com o tempo do outro, né? Com o tempo do homem, então, se não fizer do jeito dela, são mulheres que estão carregando essa dor. É por culpa? Não é por culpa, tá? Mas é esse movimento que precisa ser curado. Então, o que acontece, gente? Tá, beleza. O que acontece? A gente tem, né, é um trabalho de reconciliação com o masculino, aí a gente trabalha a questão da confiança, tal. Eu vou explicar um pouquinho mais, tá bom? Mas, enfim, tá? O que acontece? Onde que o problema cresce? Calma, eu vou falar. Fiquem calmas que é sobre isso hoje, amanhã também, tá? Como que cura isso, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece com o masculino aqui? Um homem, quando ele ouve esse tom de comando, porque a energia masculina é uma energia de guerra, de briga. A energia masculina é uma energia de luta, tá? A energia masculina é uma energia de ir para o mundo. Então, o que toma o masculino, né, é essa energia de sair, de ir para o mundo. Então, a agressividade, ela tá mais no masculino. Não uma agressividade de bater, mas essa agressividade de, assim, de já ir, né, de ir lutar.
Então, o que acontece quando ele ouve um tom de comando, ele ouve um tom agressivo? Ele se fecha. Naturalmente, ele entra em movimento de combate. Então, de modo geral, isso muitas vezes vai acontecer. Se esse homem tem o masculino dele ferido também, né, ele muitas vezes vai entrar em embate com essa mulher e eles vão gladiar. Outras vezes, o que acontece? Esse homem está com o masculino dele muito enfraquecido e às vezes ele vai começar a baixar a guarda para essa mulher. Ele baixa a guarda, mas ele não escuta o que ela fala e ele não faz o que ela fala. Ele só começa a baixar a guarda. Ela acha que está tudo bem, que ela está comandando, que está tudo certo, só que eles estão se afastando. Os dois casos se afastam, né? Seja por causa que eles estão gladiando, ou seja porque porque isso é óbvio, mas muitas vezes quando esse homem vai baixando, né? A gente acha que tá tudo bem, só que daqui a pouco ele não faz, e aí a gente fica com raiva de novo, mas na verdade aqui ele está se fechando para mim, tá? Ele está vivendo uma dor que ele tem lá no masculino dele, de não ser validado também, talvez muitas vezes pela mãe dele, pelo pai dele, ele se sente enfraquecido, ele se fecha, ele se afasta, mas ele não ouve, ele não ouve. É igual quando a gente, é aquele movimento de luta ou fuga, sabe? De quando a gente entra no nosso sistema nervoso, quando a gente entra no movimento de perigo, a gente luta ou fuga. Então, quando a gente entra nesse movimento de luta ou fuga, a gente não fica mais escutando o que está acontecendo. Você só fecha o seu ouvido e vai fazer o que precisa ser feito. Acabou, acabou, você se fecha. Né? Então, o movimento, ele entra nesse movimento de luta ou fuga. E aí, fecha. E a gente não consegue mais, né? Então, muitas vezes, o que você está falando é algo real, bom, assim, só que assim, aquilo que você está falando, você está certa, sabe? Você está certa de estar pontuando, você não está errada, nem nada. Só que o jeito, a postura com que você fala, desconecta dele. E ali acabou a comunicação, entende? Então, esse é o ponto. Bom, vamos lá. Eu já a gente já vai dar sequência aqui. Deixa eu só responder algumas de vocês e a gente volta.